Algumas semanas atrás a gente fez o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tinha a parte do suicídio e loucura. E aí eu falei para vocês que nós iríamos fazer um estudo um dia só do suicídio, né? Por já estar também no Setembro Amarelo, né, a gente já ia aproveitar para fazer uma coisa só. E por ser um tema um pouquinho mais delicado, né, a gente vai dar um pouquinho mais de atenção para ele, tá? 15 dias atrás nós estávamos estudando aqui também, e aí foi comentado o seguinte, né? O que nos impede, né? Por que nós não tiramos a vida, por exemplo, ao menor sinal de desgosto? O que nos segura aqui no planeta Terra, que faz com que a gente se mantenha aqui presente, né? Nesta encarnação? E Deus, para que nós vivêssemos essa experiência de maneira mais intensa, Ele nos deu um instinto muito forte de sobrevivência. Então, assim, se matar é um ato de extremo desespero, vamos dizer assim, porque ele contraria todos os nossos instintos naturais. Então, para uma pessoa chegar ao ponto de fazer isso, ela tem que estar num desespero muito grande, ou ela tem que ter trabalhado a mente dela de uma maneira muito forte a criar um hábito muito contrário às leis naturais que nos regem. Então nós vamos passando por algumas perguntas do Livro dos Espíritos e aí nós vamos trabalhar em cima dessas perguntas, tá? A questão 943 diz assim: de onde vem o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Aí os espíritos superiores respondem assim: efeito da ociosidade, da falta de fé e não raro da saciedade. Para aquele que usa suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim, que quando nós trabalhamos com aquilo que nós gostamos, nós não trabalhamos um dia sequer? Porque aquilo se torna um prazer. Então, o que os espíritos vêm dizer aqui? Fruto da ociosidade não significa que a pessoa não faz nada, mas significa que aquilo que ela faz não a preenche. Aquilo que ela faz não lhe dá um sentido, um propósito de vida. E uma das coisas mais preciosas e poderosas que nós podemos ter é um propósito de vida. Quando nós sabemos por que nós estamos aqui, quando nós damos um sentido para a nossa existência, isso nos fortalece de uma maneira muito grande, porque faz com que a gente suporte as maiores privações. Se vocês estudarem as histórias de algumas pessoas, como por exemplo Martin Luther King, né, o próprio Gandhi, né, espíritos assim que vieram com missões muito específicas na Terra, né, e que enfrentaram situações assim que qualquer um de nós talvez não resistisse, né? Você passar pela vida vivendo situações de extrema dureza, assim, tudo aquilo que você faz as pessoas são contra, tudo aquilo que você faz parece que toda a sociedade luta contra você, mesmo você estando certo, né? O próprio Jesus passou por isso, ele veio trazer uma mensagem de amor, mas toda a sociedade daquela época não estava pronta para isso. Então você tem que lutar contra todo mundo, 24 horas por dia. Isso é muito desafiador. Então, se você não tiver um centro muito bem estabelecido, uma fé muito sólida, um propósito muito grande daquilo que você quer chegar, às vezes a pessoa não consegue, ela não consegue chegar até lá. E aí nós chegamos no segundo ponto que nós precisamos ter, que é um dos grandes alicerces da nossa existência, que é a vontade. A vontade é aquilo que nos move, é aquilo que nos direciona para frente. Se a nossa vontade for fraca, nós sempre vamos ser joguetes das nossas próprias ilusões, das nossas próprias paixões. Porque nós temos um excesso, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, um excesso de coisas para nos distrair.
A coisa mais fácil hoje em dia é a gente se distrair com o que o mundo tem para nos oferecer, né? E aqui, olha que interessante, né? A última coisa que o Espírito diz que pode conduzir, né, ao suicídio é a saciedade. Já viu aquela pessoa que tem tudo? E aí chega um ponto, vamos imaginar em termos de poder financeiro, né, em termos de dinheiro. Você tem tudo, você pode comprar tudo. Todo o seu prazer vem da compra, de adquirir cada vez mais coisas. Mas aí chega um ponto, não tem mais o que você comprar. O que se torna um desafio para você? Você vai ter mais um carro, mas você já tem 50. Vai ter mais uma casa, mas eu já tenho casa em todos os países do mundo. O que o mundo tem para me oferecer de diferente? Aí a pessoa começa a cair no tédio. Então, a saciedade, né, você buscar satisfação nos seus sentidos materiais, nos prazeres dos sentidos, é algo extremamente perigoso, porque, primeiro, que o desejo é insaciável. Não existe um ponto em que você fala, não, agora tá bom, agora chega. Você sempre vai querer mais, né? E segundo, que isso não preenche por dentro. Então, nós vemos assim, muitas pessoas têm uma visão de que uma vida plena é você ter sucesso, no sentido assim, de ter multidões que te admiram, ou você ter um poder aquisitivo muito grande, ou você ser conhecido no mundo inteiro, ou você ter tantos milhões de seguidores nas redes sociais. E quantos artistas nós conhecemos que têm depressão, que se matam, ou que têm uma série de transtornos psíquicos? Por que se essas pessoas têm todas essas coisas, né? Porque não são essas coisas que preenchem, não são essas coisas que dão sentido. Essas coisas, elas são ilusórias e elas passam com o tempo. Por isso que Jesus, na sua sabedoria, lá no Sermão do Monte, ele vem e nos ensina assim, ó, buscai tesouros que não são corruptíveis, né? Buscai tesouros que não podem ser roubados, que não podem ser tirados de você. O que não pode ser tirado de você? Seus bens materiais não são seus, vão ficar aqui quando você voltar para o mundo espiritual. Seu corpo não é seu, vai ficar aqui quando você voltar para o mundo espiritual. As pessoas que estão no seu convívio não te pertencem, não são sua posse nem sua propriedade. São indivíduos, né, que vão se afastar de você em alguns momentos, depois vão voltar. Isso não significa quebra de laços afetivos, mas não te pertence, não é algo que você pode pôr dentro de uma caixinha e dizer que é seu. Então o que sobra disso tudo? Aquilo que você é dentro de você, os seus valores, o seu conhecimento, as suas experiências, essas coisas ninguém pode tirar de você. Então esse é o tesouro mais precioso que existe, e é esse tesouro que nós temos que cultivar, que nós temos que buscar com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, porque ele auxilia nas relações externas, né? Ele nos ajuda a conquistar coisas materiais, ele nos ajuda a ter bons relacionamentos, e é algo que você não vai perder, é um investimento para a eternidade, é um investimento eterno, né? Que você nunca vai deixar esmorecer. Então, quando nós não temos muita clareza destas coisas, e aí por isso que Kardec diz no Evangelho que o Espiritismo, ele é um excelente preventivo do suicídio, não só por mostrar a condição que o suicida chega no mundo espiritual, mas para nos ensinar formas e caminhos de você não chegar a esse extremo, de você não precisar desistir no meio do caminho. E às vezes sobre ideias ilusórias, sobre ideias equivocadas, né? Grandes psicólogos, grandes psiquiatras como Augusto Cury, por exemplo, eles falam muito uma coisa que é: o suicida, ele não quer morrer, ele quer que a sua dor acabe. Só isso. Ninguém quer deixar de viver, se a vida for algo prazeroso, se a vida for algo leve, se a vida for algo maravilhosa. Agora, se a vida for dor e sofrimento, e a pessoa enxergar que
essa é a única perspectiva que existe, que isso não vai te trazer nada de melhor, que isso não vai te conduzir a nada de positivo, ou que se você morrer, você vai desaparecer e a sua dor vai desaparecer também, então para que você vai querer continuar vivendo? Então, começa-se uma programação mental que nos leva a esse grande equívoco do suicídio. Questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Questão A. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Questão 945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido tão pesada. Então, uma coisa que nós temos trabalhado constantemente aqui nas palestras é a busca pelo autoconhecimento, de você entender quem você é, de você entender as suas emoções, de você trabalhar a sua mente de uma maneira que ela trabalhe a seu próprio favor e não contra você. Se você usa a sua mente de maneira equivocada, a sua mente sendo um programa que vai reger os seus hábitos, ela vai fazer com que você se auto-sabote em muitos momentos, né? E o extremo do suicídio, às vezes, ele acontece em momentos assim, em momentos em que você precisa de contrabalancear sentimentos que estão pesados dentro de você, e aí você não consegue. Você precisa acender a luz no meio da escuridão da sua alma e você não consegue, porque você não cultivou esses pensamentos, porque você não criou dentro da sua mente boas memórias afetivas, porque você não construiu uma fé sólida, porque você não criou argumentos para sua mente bater de frente com alguns momentos de tristeza, com alguns momentos de depressão, de desespero. No livro O Céu e o Inferno, na Revista Espírita, Kardec ele relata inúmeros casos de suicídios, né? E depois, não só as causas do suicídio, mas as consequências no mundo espiritual. Em muitos desses casos existe a questão da paixão. Como a gente tem lá na história clássica de Romeu e Julieta, né? Você se apaixona por alguém cujo relacionamento é impossível, ou antigamente por questões familiares, ou hoje às vezes porque a outra pessoa não quer, e isso leva a um desespero tal que a pessoa perde a perspectiva, perde o sentido da vida, ela se deixa conduzir pela emoção que ela está sentindo no momento e toma ações baseadas naquela emoção, cujo extremo pode ser chegar a tirar a própria vida, né? E nós já conversamos aqui que emoções são apenas sinalizadores. A emoção ela existe para nos guiar em determinados momentos da nossa vida. Então, aparece um sentimento de tristeza dentro de você. Alguma coisa, né, dentro de você está dizendo que uma energia dentro de você está errada. Alguma coisa está errada. Ou está errada no relacionamento externo, ou está errada no relacionamento interno de você com você mesmo, ou você pode estar com alguma comorbidade física, está te trazendo, né, aquelas sensações. Então, assim, a emoção ela chega para nos direcionar para alguma coisa. A gente tem que aprender a ler essas emoções e a nos cuidar, né, a partir dela. Quando nós não fazemos isso, a gente pega e agarra essas emoções, toma elas como uma coisa definitiva e não passageira, passamos a acreditar que somos aquilo que estamos sentindo no momento. No caso da paixão, a paixão hoje, né, nós sabemos, por exemplo, não só a paixão, mas todas as nossas emoções no mundo físico, elas são experienciadas por hormônios. A única forma de você sentir uma coisa nesse corpo físico é através de algum hormônio produzido pelo seu cérebro. Tanto que quando você toma um remédio antidepressivo, por exemplo, ele estimula hormônios para te trazer aquela sensação de leveza, de paz,
né, tirar aquela tristeza que você está sentindo. Só que faz isso de uma maneira artificial. Existem mecanismos de nós fazermos isso de maneira natural, porque são os nossos pensamentos que produzem os hormônios. Quando você sente paixão por alguém, né, alguns hormônios são produzidos dentro do seu corpo que te produzem fisicamente a sensação da paixão. E se você se agarrar àquilo e acreditar que aquilo é algo definitivo, isso pode embaralhar sua mente de tal forma que você começa a acreditar que a outra pessoa é o centro da sua vida. Que o único propósito de você existir é para amar o outro, que o único propósito de você existir é para servir a outra pessoa. E quando aquele objeto de amor é tirado de você por uma razão ou outra, todo o seu senso, né, todo o seu centro da sua existência ele é abalado. Isso pode acontecer com uma pessoa num relacionamento amoroso, isso acontece muito de pais com filhos, isso pode acontecer em diversos tipos de relacionamentos, né? Quando nós centralizamos fora de nós o propósito da nossa existência. E aí, Kardec cita um caso, né, de um menino de 12 anos, que ele lia muitos romances, né, na época de Kardec, lá no século XIX, e ele se apaixona por uma moça muito mais velha, que obviamente não iria dar bola para ele, e ao ver que não poderia se relacionar com aquela moça, ele vai lá e se mata, né? Um menino de 12 anos. Aí depois de algum tempo, Kardec, né, dentro das comunicações que eles faziam de estudos, ele vai conversar com um espírito daquele rapaz, né, daquele moço, e aí ele explica que numa outra existência ele era um poeta e que ele se apaixonou por essa mesma moça, né, na outra encarnação. Só que como poeta, ele criava muitas ilusões na mente das pessoas, né? Vamos dar exemplo hoje de Hollywood, que a gente até comentou nos estudos atrás também. Você vê aquele amor hollywoodiano, aquele amor que o cinema mostra para você, aquele amor que tudo é lindo, tudo é perfeito, que a outra pessoa é o centro da sua vida, que você se mata pelo outro, que você faz tudo em favor do outro, né? E muitas vezes não, na vida real as coisas não funcionam dessa forma. Não que relacionamento não possa e não é uma coisa maravilhosa, mas não é algo tão fantasioso assim. Para você amar outra pessoa, isso exige da sua parte uma vontade muito grande. Isso exige da sua parte um comprometimento muito grande. Isso exige da sua parte um amor que, inclusive, Jesus ensina no Evangelho, que tem uma palavra grega para isso, que chama ágape. É um amor comportamento. É um amor que você faz para que o seu comportamento gere um hábito dentro de você, para que aquilo um dia se torne natural. Uma vez eu falei assim para vocês, qual que é a nossa diferença para Chico Xavier? Por que todo mundo aqui não é um Chico Xavier hoje? Porque nós não trabalhamos isso dentro de nós. Chico, ele fazia pela vontade dele, fez, né, durante muitas existências, pela vontade dele. Às vezes não sentia, às vezes a gente pensa, nós temos a ideia equivocada de que amor é sentimento. Que para eu ajudar uma pessoa, eu preciso sentir dentro de mim um amor e ir lá e fazer. Ou que para eu tratar bem meu pai, minha mãe, meu cônjuge, tem que brotar aquela paixão, aquele negócio para que o relacionamento seja bom, para que o relacionamento seja proveitoso. E não é assim. Aí depois de um tempo, as pessoas casam no auge da paixão, né, que é estimulado por aqueles hormônios, que é um instinto natural para que a gente se relacione mesmo, né? Porque tem que dar continuidade à espécie. Passado aquele momento, né, aquele êxtase inicial, as coisas começam a cair, o comodismo começa a cair na rotina. E aí as pessoas falam assim, mas então eu tenho que entrar em outro relacionamento. Tem que divorciar, eu tenho que arrumar outro marido, outra mulher, porque agora eu não amo mais. O amor acabou.
Só que não é que o amor acabou, é que até então você só estava sendo joguete das suas emoções. E amor, ele é muito mais do que uma emoção, um sentimento. Amor é uma escolha, é um comportamento. Você nunca vai se transformar num espírito superior se você esperar botar um amor mágico dentro de você. Jesus, ele ensinava para os seus discípulos a se comportarem de maneira amorosa. Ele nunca diz assim: no dia que você sentir vontade, você vai lá e ajuda o doente. Não vai sentir nunca. Quem que quer lavar a ferida de um leproso? Igual perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: nossa, como que você tem coragem de lavar um leproso? O leproso, ele tem cheiro de cadáver. Ele está sendo consumido em vida. E ela cuidava dos leprosos. Por causa que ela sentia um amor mágico dentro dela? Não, porque ela entendia que alguém tinha que fazer. Porque ela punha o dever à frente. Então o amor é uma escolha, o amor é o desenvolvimento da nossa vontade, da nossa consciência, para a gente fazer aquilo que é certo, independente se você quer ou não, se você acha que tem vontade ou não, se você está sentindo aquilo naquele momento ou não. Só um pouquinho, mas ela fazia espontâneo, não é? Ela sentia aquele amor, ela fazia espontaneamente. Na verdade, ela não é que ela sentia, ela via aquilo como um dever. E ela fazia espontaneamente. Porque se ela não era obrigada, ela não era obrigada, né? Mas ela entendia. Quando você entende o que você tem que fazer, igual eu estou falando de relacionamento. Às vezes, dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, você não está dando bem com a outra pessoa, ou você não está dando bem com o seu colega de trabalho. Aí você tratar a outra pessoa bem, independente do que, às vezes seu colega de trabalho está tentando puxar seu tapete. O que a gente ouve das pessoas? Que a gente tem que devolver na mesma moeda, que você não pode aceitar, que você não pode levar desaforo para casa. É um absurdo isso. O que o Evangelho ensina? Da outra face. Em que sentido? Não de você ser bobo e deixar a pessoa fazer o que ela quiser, mas de você agir de maneira amorosa, de agir de acordo com a sua convicção interna, com a sua consciência, não com o que o outro está fazendo. Porque se você agir de acordo com o que os outros estão fazendo, olha o mundo que você está vivendo hoje. Você vai virar o quê? Você quer ser igual a grande maioria dos espíritos de um mundo de provas e expiações? Porque se quiser, a gente pode reagir a tudo que está acontecendo, tranquilo. Me fechou ali no trânsito, eu vou descer, quebrar o carro da pessoa, eu vou xingar, É assim que se age, né? Agora, se eu quiser construir algo diferente dentro de mim, eu não vou reagir ao que o outro está fazendo. Não interessa o que o outro está fazendo, ele pode fazer o que ele quiser. Interessa o que eu vou fazer de acordo com a minha consciência. Como eu vou escolher agir. É isso que nós temos que desenvolver dentro de nós. E para isso a gente precisa de ter uma firmeza de caráter muito grande. Porque não é fácil. Não é fácil a pessoa estar ali disposta a brigar com você, a te humilhar e você tratar ela bem. E você escolher não sacanear ela. E às vezes você tem a oportunidade de fazer. E você fala: eu não vou fazer porque não é certo. A mesma coisa, né? Estou aqui no centro, vocês todos vão embora. Alguém esqueceu a bolsa aqui, cheia de dinheiro. Mas todo mundo foi embora, ninguém vai saber se eu pegar. Mas eu vou saber. Né? Então, é escolha nossa fazer o que é certo ou não. Não existe esse negócio de: eu vou agir bem só porque os outros estão olhando. O nosso caráter é mais definido pelo que a gente faz quando não tem ninguém vendo do que quando tem. O que você pensa, o que você sente quando ninguém está perto de você? É isso que a gente tem que aprender a ler e avaliar dentro de nós. E isso é duro, porque muitas vezes o nosso instinto é de fazer coisa errada, é de fazer o mal, é de prejudicar o outro, é de fazer coisas que a gente sabe que não são certas. E a gente tem que batalhar contra isso. Tá? Então, voltando, né, para o centro da questão do suicídio, né, muitas das vezes nós, espíritos encarnados,
Nós nos perdemos no meio dessas questões, a gente não constrói essa firmeza dentro de nós. E aí você está acostumado, por exemplo, com uma vida glamourosa, maravilhosa, com dinheiro, com conforto material. De repente você vai à falência e aí você tem que começar do zero. E aí aquilo para você, aquilo é uma humilhação. E nossa cabeça, no mundo que a gente vive, funciona muito assim. O que os outros vão pensar de mim? As pessoas vão me julgar. As pessoas vão achar que eu sou fraco. As pessoas vão achar que eu sou inferior a elas porque agora eu não tenho dinheiro mais. E aí, num momento de desespero, a pessoa prefere cortar a prova dela pelo meio do que enfrentar aquela nova situação que pode ser muito difícil. Ou às vezes, você perde um ente querido que é o centro da sua vida. Ou às vezes, aquela empresa que você acreditava que era a sua vida, você é demitido, você é mandado embora. Ou às vezes, alguns casos mais extremos, então tem outro caso lá na Revista Espírita, que uma senhora com os filhos, ela tinha ido até uma padaria pedir pão, e o padeiro não quis dar o pão para ela não tinha como comprar, os filhos estavam com fome e ela também. Aí ela pediu metade do pão, ele não quis também, ela pediu um pedacinho só para os filhos, para ela ficar sem, e ele não quis. Aí ele entrou para dentro para pegar alguma coisa lá, ela roubou o pão, levou para casa. Aí ele, percebendo isso, chama a polícia vai até a casa dela, chega lá, as crianças estavam comendo pão, e aí o policial concorda com a situação dela, fala assim, olha, eu sei que da dureza daquele homem, mas infelizmente a gente vai ter que te levar para a delegacia, você tem que me acompanhar. Aí ela pede para ele esperar um pouquinho, que ela precisaria se arrumar alguma coisinha ali. Aí ela começa a demorar, ele vai ver, ela tinha pegado a faca, estava cortando pão e se matado. E aí Kardec, conversando com o espírito dela, ela se mata. Kardec, conversando com o espírito dela, diz que aquela situação foi pesada demais para ela, ver os filhos com fome, não ter nenhuma perspectiva daquela situação melhorar. E aí ela pensa assim, se pelo menos eu não estiver aqui, alguém adota os meus filhos e vão cuidar melhor deles, que realmente acontece, E aí os espíritos explicam assim, agora já entrando um pouquinho mais na questão das consequências, Não existem dois tipos de morte iguais, seja natural, seja suicídio. Cada morte é de um jeito. Cada espírito tem uma experiência única na morte. Aí o livro dos espíritos, o seu inferno, a doutrina de um modo geral, nos trazem alguns parâmetros para a gente ter alguma ideia do que vai acontecer. Não significa que vai acontecer daquele jeito, significa que com alguns exemplos fica mais fácil da gente entender. Então o suicídio, por exemplo, dessa mulher, ele teve muitas atenuantes, porque ele foi conduzido por um sofrimento extremo por conta dos desarranjos da nossa sociedade. Aí os espíritos dizem assim, numa sociedade civilizada ninguém passaria fome. Você não teria que se humilhar por um naco de pão para o seu filho. Então, assim, a dureza do coração das pessoas, da sociedade, muitas das vezes conduzem algumas pessoas a chegar nesse extremo. E quando acontece desta forma, não é que ela não vai responder por aquilo perante a própria consciência dela, mas aquilo vai ser muito atenuado. Ela não estava em sofrimento extremo assim, no mundo espiritual. Ela estava na presença dos bons espíritos, que estavam consolando ela. Vamos imaginar hoje, pelo conhecimento um pouquinho maior que a gente tem em relação àquela época, que ela estava numa colônia espiritual se preparando para reencarnar. Quando ela reencarnar, vai ser dolorido para ela. Já está sendo um pouco, mas vai ser dolorido. Porque aí ela vai ter que enfrentar um corpo deteriorado em razão da própria lesão que ela causou. Então isso assim, geralmente os espíritos dizem que 100 anos é pouco para um suicida se reajustar perante a sua própria consciência.
Então, às vezes, levam muitas existências para isso, mas foi muito atenuado por conta das circunstâncias que conduziram ela a fazer aquilo, né? É diferente de outros casos, igual nós ouvimos muito falar, né? A pessoa vai lá, não está dando bem com a namorada, vai lá, mata a namorada e se mata. E às vezes planeja aquilo durante semanas, né? Então, assim, esses casos que a pessoa planeja, que a pessoa ela já faz de caso pensado, que a pessoa ela tem tempo para refletir, nesses casos é muito mais pesado para o espírito, quando ele chega no mundo espiritual. A primeira coisa que o espírito, que o suicida, né, se depara quando ele chega no mundo espiritual é com a decepção. Como nós dissemos no começo, às vezes o suicida ele não quer se matar, ele quer acabar com a sua dor. Aí ele olha para si mesmo e vê que a dor não acabou, que a vida não acabou. E às vezes ela piorou, às vezes não, né? Ela piorou, ela está maior. O problema não foi resolvido e ainda se criou um problema novo para se resolver. Então é uma situação muito pesada, né? Quando uma pessoa se mata, né, existe um termo que eles utilizam no meio médico que chama sobreviventes. Eles dizem assim: quando você tenta um suicídio e você não consegue concluí-lo, você se torna um sobrevivente. E existem pelo menos mais 5 pessoas ao seu redor que se tornam sobreviventes também, que são as pessoas que vão ser afetadas diretamente pela sua tentativa. Então, por exemplo, seus pais, seus filhos, seu cônjuge, são aquelas pessoas que vão ficar muito impactadas com aquilo. E quando o espírito consegue se matar e chega no mundo espiritual, o pensamento das pessoas que ficaram é como se fossem dardos espetando ele do lado de lá, torturando ele do lado de lá. Porque, como é uma atitude muito antinatural, é natural que as pessoas que ficaram não aceitem aquilo. E elas começam a se questionar: mas por que ele fez isso? Mas por que ele não pediu ajuda? Mas por que ele chegou àquele extremo? Por que isso? Por que aquilo? E essa tortura psicológica que o encarnado está fazendo de cá, começa a torturar o outro que está de lá também. A tristeza, a decepção, a mágoa que fica do lado de cá em todos os que estão ao redor também é um começo de punição para aquele que se matou, né? E é diferente de uma pessoa, por exemplo, que viveu uma vida em favor dos outros, ajudando todo mundo, e essa pessoa desencarna de um modo natural, e aí todo mundo que ficou vai ficar triste, porque gostava muito daquela pessoa, mas é uma tristeza que não vai machucar o que está do lado de lá, né? Porque você lembra com carinho, porque você lembra com uma saudade gostosa, porque você deseja que esteja bem. Então as emanações, as energias, elas são positivas, enquanto que no suicídio é muito negativo, é muito pesado. E eu falo para vocês assim, com conhecimento de causa, eu trabalho no funerário, para quem não sabe, trabalho na parte do escritório, mas já tive ocasiões, em alguns momentos, de eu acompanhar os meninos, os agentes, que precisava de pessoal para ajudar. E a primeira vez que eu fiz isso, a gente foi buscar um enforcado, o senhor que se enforcou. E o ambiente vibratório do lugar de uma pessoa que se matou é extremamente denso, extremamente pesado. Por mais insensível que você seja, você entra no lugar e você sente a aura pesada do ambiente, né? 2 outras ocasiões eu fui com eles buscar uma pessoa que tinha morrido em casa, 2 pessoas diferentes, né? Existe naturalmente uma tristeza da família, né, daquele ente querido, mas a pessoa já estava doente, já foi se preparando todo mundo emocionalmente para isso. Então você chega, você sente a tristeza no ambiente, mas é algo que não pesa na gente, né? Agora o lugar da pessoa que se matou é uma coisa que fica muito pesada, muito difícil de lidar psicologicamente, emocionalmente com aquilo.
Então, assim. Imagina o mundo da família, então. Aí a gente já consegue imaginar por isso, né? É muito complicado, né? E aí, quais são as consequências para a pessoa que tira a sua vida? Primeiro é a decepção, porque ela não vai atingir os fins a que ela se propôs, independente de quais que sejam. Então tem gente, por exemplo, que pensa assim, bom, se existe céu quando a gente morre, e eu estou sofrendo aqui, então eu vou me matar, que é uma opção. É uma lógica, né? Se a gente morre e vira espírito, e o meu marido morreu, então se eu morrer eu vou ficar junto com ele. Ou se o meu filho morreu, uma lógica. Se o sofrimento vem do corpo físico, o espírito não sente dor, então eu estou doente, estou com câncer, estou sentindo dor. Se eu morrer e não vou sentir mais dor, por que eu não posso abreviar minha vida? Aí eu morro, não tenho corpo mais, não tenho mais sofrimento. A lógica. Só que em nenhum desses casos a pessoa atinge o fim proposto, né? Tem um caso no Céu e no Inferno disso, de uma mãe que suicida porque ela achava que ia encontrar o filho no mundo espiritual, e aí os espíritos dizem que acontece extremamente o oposto, né? Se ela tivesse concluído a existência dela, os anos que ela ainda precisava passar, ela encontraria o filho dela e eles ficariam juntos, mas como ela cometeu um ato contra si própria, o tempo que ela vai levar para encontrar o espírito que foi filho dela, né, vai ser extremamente ampliado, né? E isso, gente, não é que Deus está castigando e falou assim, então você descumpriu as minhas ordens, então agora eu vou te afastar do seu objeto de afeição. Não é isso. É uma questão de vibração, é uma questão física. O menino que desencarnou por doença, ele estava numa condição espiritual extremamente elevada, ele cumpriu a prova dele e voltou para o mundo espiritual. Então ele estava aqui. Você vai lá e se mata, você tem um ato contra a sua própria vida, contra o planejamento que você mesmo fez, você danifica toda a sua estrutura perispiritual, sua vibração vem aqui embaixo. Como que você quer encontrar o outro que está aqui em cima? Não tem como. Não tem como. Então você vai ter que fazer todo um trabalho de formiguinha, de subir vibratoriamente durante muitas existências. E isso aí começa, gente, é uma coisa extremamente difícil de ser feita. Você tem que reconstruir partes do seu perispírito. Então, dependendo, então tem casos, por exemplo, suicida, ele vai lá e se prende no trilho do trem. Aí o trem vem e despedaça o corpo inteiro. Isso acaba com a estrutura mental da pessoa, entendeu? Depois ela tem que vir numa existência como um feto todo deformado, para começar a reconstruir o perispírito, vem como um feto todo deformado. Aí tem aquelas gestações de aborto espontâneo, aí vive 6 meses dentro da barriga e tem um aborto espontâneo. Na outra vive 8. Aí vem mais uma, consegue nascer todo deformadinho, vive 1 ano, desencarna. Depois vive 3, depois vive 7, até depois às vezes de 4, 5 encarnações, conseguir vir numa encarnação que ele consegue pelo menos chegar na vida adulta com 20, 30 anos. E aí depois de passar por todas essas existências, reconstruir o perispírito bonitinho, né? As bases psíquicas que nós precisamos para construir um corpo material saudável, aí ele vai ter que lidar com uma situação que é muito complicada também, que é a tentação da recorrência. Então, ele foi lá e se matou com 40 anos de idade, na existência, que ele já passou por todas essas existências de reconstrução, que ele está saudável, quando ele tiver 40 anos ele vai sentir vontade de se matar de novo. E não é que ele planejou aquilo, é um instinto, é uma programação que você fez lá atrás. Por isso que existem muitos suicidas que são recorrentes. Às vezes a pessoa se mata durante 2, 3, 4 vidas, entendeu? Às vezes até mais. Muito provavelmente todas as pessoas que vocês conhecem que já se mataram nessa vida, não foi a primeira vez.
A pessoa está num processo de recorrência e ela ainda não consegue se libertar daquilo. Tem um caso que o Chico relata de um menino que nasceu sem os braços, sem as pernas, né? E aí todo mundo achava aquilo um absurdo, ficava com muita dó, falava assim, gente, como que Deus permite uma criança nascer nessa condição? A criança praticamente não tem corpo, né? Aí o Chico fala assim, olha, esse corpo que esse espírito está vestindo hoje é uma bênção, porque ele vinha saudável, se matava, aí vinha sem os braços, se matava, vinha com outra limitação, se matava. Hoje a espiritualidade fez com que ele viesse sem nenhum recurso por si mesmo, para que pelo menos ele possa viver alguns anos, porque senão ele vai lá e se mata de novo. Então pensa, como que já ficou a mente desse espírito? Ele não aceita viver. Se ele tiver um jeito ali de se arrastar, ele vai lá e se mata. Então ele tem que ser totalmente dependente do pai e da mãe, para que ele não tenha nenhum recurso à sua disposição para cumprir alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante, né, quando o Emmanuel fala assim que uma das maiores caridades que a gente pode fazer pelo Espiritismo é divulgar a doutrina. Isso não significa que a gente tem que ficar pregando o Espiritismo para as pessoas, fazendo proselitismo, mas nós temos o dever de educar, de instruir, de tentar mostrar para a pessoa que existem outros caminhos. E não precisa de você falar de reencarnação às vezes, não precisa de você falar diretamente das consequências no mundo espiritual, mas mostrar alternativas para a vida, que a vida pode ser boa, que a vida pode ser bela, se a gente desenvolver a nossa vontade, se a gente desenvolver dentro de nós o hábito de a cada dia aprender uma coisa nova, de você se desenvolver, de você olhar para trás e falar assim, caramba, há um ano eu estava aqui, agora eu subi um pouquinho, eu sei coisas diferentes, eu consigo fazer coisas melhores, né? E aí você vai criando dentro de você aquela alegria, aquela vontade de viver. E às vezes um dia, que pode acontecer com qualquer um de nós passarmos por uma provação extremamente difícil e dolorosa, de perder um ente querido, ou de ficar numa cama adoecido, ou qualquer coisa que seja, de passar por uma privação material bem extrema, nós teremos dentro de nós recursos para a gente continuar lutando, para a gente continuar vivendo, para a gente buscar um novo dia amanhã. Agora, se nós não trabalhamos a nossa vontade, nós não trabalhamos o nosso caráter, se a gente se torna pessoas fracas, se a gente se deixa levar pelo que os outros estão pensando, pelo que os outros estão fazendo, se a gente fica sempre reagindo ao que está externo a nós, a gente se desespera com uma facilidade muito grande. Quando a gente se desespera e não vê término para os nossos sofrimentos, o suicídio ele começa a parecer uma ideia não tão ruim assim. Por mais antinatural que ele seja, a pessoa ela começa a ludibriar a consciência dela para pensar assim, nada pode ser pior do que o que eu estou vivendo agora. E aí isso começa a ficar perigoso. Tá? Então aí Kardec, as perguntas do Livro dos Espíritos, eles vão tratando de todas essas questões, né? Se a gente pode ou não tirar a vida, né? Quais condições amenizam ou pioram a situação, né? Tem o suicídio, que Kardec chama de suicídio moral, que André Luiz lá chama de suicídio inconsciente, né? Que é aquele suicídio assim, por exemplo, eu sei que fumar vai deteriorar o meu pulmão e vai reduzir o meu tempo de vida. Eu fumo assim mesmo. Então eu fumei durante 30 anos até eu ter um câncer no pulmão e eu desencarno por conta disso. Kardec diz que esse suicídio, em muitos casos, é pior que o outro, porque o tempo que você teve de pensar e de analisar a sua situação, ele foi muito longo. 30 anos eu fiquei fazendo aquilo que estava deteriorando, prejudicando o meu corpo, né? Então tive tempo de analisar e parar.
e mudar de atitude? A bebida também. Qualquer coisa, excesso de comida, sedentarismo, qualquer coisa que prejudica a nossa saúde física ou emocional também. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito estressada, estou sobrecarregado de uma emoção. Lembra que eu falei que a emoção é um sinalizador? Aquela emoção que está sobrecarregada em mim, ela está me dizendo que as minhas ações estão em desarmonia. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar as minhas atitudes, procurar uma ajuda profissional, procurar estudar, entender o que está acontecendo e mudar a minha atitude para que aquela emoção não me sobrecarregue fisicamente mais. Porque a gente sabe hoje que as emoções somatizam e viram doenças físicas. Qualquer coisa que desarranje a minha mente, a mesma coisa. Então quando nós não cuidamos de nós mesmos, e isso faz com que o nosso tempo de vida seja reduzido na Terra, eu estou cometendo suicídio. De maneira inconsciente, como André Luiz chama, mas não é tão inconsciente. Eu acho que o termo suicídio moral talvez seja melhor, de Kardec. Porque a gente fala que é inconsciente, mas a gente sabe. Eu não tenho vontade de me matar, mas eu sei que está me matando. Eu sei que está diminuindo. Então, se eu sei que está acontecendo, ainda que eu não tenha a intenção de diminuir a minha vida, eu estou cometendo um suicídio. Kardec fala muito da questão da intenção também. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou com muita pressa de chegar em casa depois do centro, porque eu vou ter que viajar daqui a pouco, e aí eu pego o carro, saio correndo aqui e sofro um acidente e morro. Isso é um suicídio? Se eu estava acima da velocidade, se eu passei no sinal vermelho. Passou. A velocidade, no sinal. Aí ele diz assim que não é um suicídio porque não teve intenção, no sentido assim, eu não queria me matar, não fiz de propósito, eu fui descuidado. Se eu fui descuidado e coloquei a minha vida em risco, eu vou responder por isso, mas não como suicida, né? Eu vou responder pelo meu desleixo, pelo meu descuido, né? Pela minha impulsividade, por alguma outra questão nesse sentido assim. Agora, quando a gente sabe que está em risco, eu acredito que acaba incorrendo num suicídio moral, principalmente quando é muito recorrente. Então, por exemplo, eu sempre dirijo bêbado. Eu sei que eu estou diminuindo os meus reflexos, eu sei que eu estou colocando a minha vida em risco, ou estou colocando a vida do outro em risco, então eu vou lá e atropelo uma criança. É um assassinato? Eu queria fazer? Não queria, mas é minha responsabilidade. Eu não estava dentro das minhas condições por causa de algo que eu fiz. É diferente de você estar dirigindo tudo bonitinho, certinho, dentro da velocidade, na sua faixa, a criança sai correndo de trás do carro e você atropela ela. Aí é um acidente. Agora, quando eu usei drogas, usei álcool, sei que aquilo já prejudicou os meus reflexos, eu vou lá e escolho dirigir, correndo o risco de fazer alguma coisa que pode prejudicar terceiros ou a mim, aí eu vou responder de uma maneira mais severa por isso. Então, existem alguns casos que a gente vê muito também no Céu e Inferno, que até no Espiritismo tem gente que generaliza como sendo tudo assim, que é o caso do suicida ficar preso no corpo material, sentindo os efeitos da decomposição do corpo. Então, Kardec diz, acontece? Acontece. São todos? Não. Mas o apego, a ligação ao corpo por um tempo prolongado vai acontecer em praticamente todos os casos, porque o rompimento perispírito foi muito brusco, não era o momento de acontecer. Então eu tenho uma existência de 80 anos programada, eu tenho fluido vital para 80 anos. Ao longo desses 80 anos, os laços que ligam o meu espírito ao meu corpo material, eles vão se enfraquecendo gradualmente, até chegar lá nos 80 anos, eles poderem se romper de uma maneira mais suave. Aí eu vou lá e me mato com 20. Esses laços, eles estão com toda a força ainda. Então esse rompimento, ele é brusco.
Então isso faz com que o espírito, muitas vezes, em quase todos os casos, ele tem a sensação de que ele não morreu. Não morreu assim, fisicamente, né? Porque assim, o estado de perturbação dele é tão grande, aquilo aconteceu de uma maneira tão brusca, que ele chega no mundo espiritual e olha para si e fala assim, gente, é a mesma coisa. Não deu tempo de processar o que aconteceu, sabe? É como se ele saísse de uma vez do corpo, né? Não é assim, mas é como se saísse de uma vez. E aí ele chega do lado de lá achando que ele ainda está vivo. Muitas das vezes vai procurar os encarnados achando que está vivo, etc. Tem a questão da obsessão também, que é muito difícil o espírito ele não cair nas malhas de obsessores, porque, como a gente disse, é uma questão vibratória, né? A sua escolha, ela te coloca numa situação vibratória de culpa, de medo, de decepção, de raiva, são só emoções muito baixas, e aí você fica muito à mercê dos espíritos inferiores que, inclusive, incentivam o suicídio por isso, porque aí eles conseguem, são espíritos que eles conseguem manipular de uma maneira mais fácil, tá? Então, que nós possamos, assim, eu acredito que todo mundo deve conhecer alguém que já se matou, porque infelizmente nós temos muitos casos de suicídio no mundo, no Brasil e aqui em Franca. Aqui em Franca, praticamente tem uma pessoa se matando todos os dias, né? Então, assim, às vezes quando é alguém mais próximo da gente fica assim, nossa, será que eu não podia ter feito alguma coisa? Será que eu não podia ter evitado, né? Mas não adianta também se torturar com esse tipo de pensamento, né? A gente tem que pensar que nós temos que nos desenvolver para ter mais sensibilidade, sim, para enxergar essas possibilidades nas pessoas ao nosso redor, para a gente fortalecer as pessoas ao nosso redor, se fortalecer também, fortalecer a nossa fé, fortalecer as coisas boas que existem de nós, né? Treinar o nosso amor, comportamento, né? Para que ele tenha um contrapeso dentro do nosso coração, porque como a gente disse, como o Espírito disse ali na primeira pergunta que a gente leu, né? Ele fala da ociosidade, né? Essa ociosidade não é que eu não tenho um trabalho material, não é isso. É a ociosidade às vezes no pensamento, ou às vezes no sentimento. É não se fortalecer, é não criar dentro de você uma vontade firme, uma vontade forte, para que você consiga lidar com as grandes provações da vida, né? Para as quais todos nós estaremos sujeitos, tá? Então hoje nós vamos dedicar, né, as vibrações, as energias da nossa reunião a todos os espíritos que chegaram a esses extremos, né, para que eles possam receber essas energias do mundo espiritual e se preparar para as novas existências que eles terão que reparar, né, começar o processo de reparação de tudo isso que foi feito, né, que não é um processo fácil para quem foi, não é um processo fácil para quem ficou do lado de cá também. Certo? Então quem for ajudar no passe pode vir aqui para frente.